Ora, boa tarde, bem-vindos ao podcast Consultório, aqui com o Luís Guimarães, meu convidado de hoje, que é um diretor da agência Arquilike, um especialista em marketing, que eu tenho o prazer de ter aqui como convidado. Faz parte também de um mastermind que se chama Círculo Dourado, que nós fazemos os dois parte, e como tal tenho uma imensa honra ter hoje aqui comigo o Luís Guimarães. Luís, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer, é a minha honra. Ora, primeira curiosidade sobre ti, Luís. Tu és Luís Guimarães de Braga? Exatamente. O meu apelido é Guimarães, já vem já de muitas gerações e vim muito novo morar para Braga, portanto vim com 4 anos para Braga, portanto, já basicamente sou um bracarense, considero-me um bracarense, já estou cá há muitos anos. Então tenho sempre essa piada do Luís Guimarães de Braga. Essa brincadeira, não é? E tu nasceste aonde, Luís? Em Gaia, Vila Nova de Gaia, em Mafamude. Mafamude. Ok, bela terra. Olha, gostava então de começar pelo seguinte, que é, aqui no ambiente do consultório, claro que este é o primeiro a ser gravado e o primeiro também a ser emitido, para as pessoas perceberem o formato. O intuito disto é conhecer um pouco a tua história, aliás, é exatamente isso que vamos fazer. Então conta-me uma coisa, nasceste em Gaia, tu mudaste para Braga com 4 anos, tens alguma memória desses primeiros 4 anos? Tenho. Lembro-me de... A minha avó paterna tinha uma casa em Espinho e eu lembro, eu sei que morei 2 anos lá e 2 anos depois no Porto, junto com os meus avós maternos, e recordo-me de andar de triciclo nessa casa da minha avó. Não sei dizer exatamente com que idade, mas foi certamente antes dos 4 anos. É a primeira memória que tenho. É a tua primeira memória, não é? É a minha primeira memória, sim. E como é que tu descreves essa memória? Memória normal, feliz? Consegues ir buscar alguma emoção dessa? Sim, de brincadeira. De um miúdo que anda ali no meio de um pátio a andar de triciclo. Boa. Olha, e tu tens irmãos, Luís? Já tinhas alguém para brincar contigo nessa altura? Eu tenho 5 irmãos mais novos, todos rapazes. Não tenho, assim, a primeira memória que tenho embora o meu irmão a seguir seja mesmo muito próximo, portanto não chega a 2 anos de diferença. A primeira memória que tenho com os meus irmãos é na chegada à casa de Braga. Portanto, recordo-me de vir o meu segundo irmão ao colo de uma das minhas avós e a entrarmos na casa. Portanto, essa é uma das primeiras memórias que me lembro de ter com os meus irmãos. Então, quando tu foste para Braga, tinhas só um irmão ou já tinhas mais? Não, já tinha mais outros. Portanto, já éramos 3. Já eram 3, ok. Muito bem. E tu lembras-te, portanto, do nascimento de todos eles? Quer dizer, 2 anos, cara, não te lembras, não é? Não, os 2 primeiros não me lembro. Lembro-me não é bem do nascimento, mas daquele momento em que minha mãe estava grávida, depois o meu terceiro, o número 4, não é? Que eu gosto de ter nascido, portanto lembro-me dessa altura, e depois dos últimos, que são gêmeos, aí eu lembro-me perfeitamente, e de estar à espera, lembro-me de ter aquela sensação de, ok, esta deve ser a sensação que um pai tem antes de ter um filho nos braços, que é eu e o meu irmão a seguir a mim, portanto os 2 mais velhos estávamos na sala de espera, à espera que os nossos irmãos nascessem, portanto foi uma coisa engraçada e que foi uma seca na altura, isto demora mesmo muito tempo, mas desses que são muito mais novos do que eu, portanto eu tinha 15 anos já na altura, lembro-me perfeitamente. Sim, claro, com a ansiedade já te lembras. Mas isso é que foi 2 cerejas no topo do bolo, não é? Terem tantos irmãos, depois de repente virem 2. Isso fez com que os teus quando pais... éramos 4 já era conhecido por ter muitos irmãos, porque na nossa geração não é muito normal haver, não é? Nas anteriores sim, mas na nossa não é muito normal, e então eu lembro-me de já ser conhecido entre os meus amigos como alguém que tem muitos irmãos e de repente, olha, tens mais 2. Mais 2, assim, naquela, não é? E isso, como é que era gerir esse ambiente familiar? Andavam às turras ou era a diferença de idades também ajudava a haver algum equilíbrio?
Olha, eu nunca tive assim grandes chatices com os meus irmãos. Acho que entre eles depois havia algumas coisas, mas comigo nunca tive coisas normais de miúdos, mas nada de que fosse marcante. Uhum. Sempre tive uma boa relação com todos, ainda mantenho uma boa relação com todos. Portanto, nunca tive aquela coisa de. Há aquelas pessoas que dizem, eu conheço uma pessoa que diz, ainda bem que eu não tenho irmãos, porque os irmãos isto, os irmãos aquilo. Eu nunca tive essa chatice, nem nenhum, eu não tenho, e mesmo entre nós, portanto, entre todos nos damos bem uns com os outros. Deve ter havido aquelas coisas de miúdo, mas nada que fosse marcante para o resto da vida. E portanto, não tem, gosto mesmo dos meus irmãos e acho que todos, não posso falar por todos, mas tenho essa percepção, pelo menos, que todos gostam de todos e todos têm especial carinho por todos. Portanto. Sim. E tu sentes que, ou alguma vez sentiram na vossa família que havia o favorito perante os vossos pais? Que havia um que tinha mais atenção do que os outros, ou não? Eu acho que existe isso em relação a mim, por ter sido o primeiro. Mas isso é uma coisa que nunca foi falada, nem nunca foi dito, mas eu sinto que pode existir. Embora não concordo com isso, e acho que se falares com os meus pais, eles dizem exatamente a mesma coisa. Mas em pequenas coisas noto que às vezes pode parecer isso, não é? Mas se for é uma coisa muito, acho eu, é uma coisa muito soft. Sim. Alguma vez sentiste-te responsável por seres o mais velho, de alguma forma? Sim. Acho que isso é uma das coisas que me faz estar nas posições que ocupo hoje em termos profissionais. Foi uma coisa que aprendi, foi a liderar pessoas e a ser responsável por pessoas mais com um tipo de responsabilidade diferente da minha. Lembro-me de uma história que ainda hoje a minha mãe conta, de meu irmão seguir-me na escola primária. Portanto eu tinha 7 anos, estávamos na segunda e na primeira classe, e o meu irmão arranhou-se, portanto foi contra um arame farpado e magoou-se. E eu sabia onde é que a minha mãe apanhava o autocarro e fui a correr ter com ela, que é uma distância mais ou menos de 1 quilómetro da escola até lá. É assim dos atos se quiseres, de responsabilidade que mais me recordo. Mas sim, sempre tive isso, sempre estive muito preocupado com todos e sempre numa perspectiva de cuidar deles e de substituir os meus pais quando eles não estivessem presentes, embora nunca tivessem tido uma ausência prolongada, mas naqueles momentos em que eu estava sozinho com eles, ou que estava mais próximo, tentei estar sempre, assumir sempre essa posição de responsabilidade. Uhum. Tu achas que isso para ti foi mais um treino que hoje em dia te dá a capacidade de liderar os outros, ou trouxe-te algum excesso de responsabilidade, não seja no sentido de que é preciso ter a responsabilidade para cuidar dos outros? Como é que tu te vês nessa situação? Pensa lá um bocadinho que se... Acho que é um treino, acho que é mesmo um treino. É um treino. E estou grato por ter podido passar por isso, porque deu-me muitas das competências que eu tenho hoje, de comunicação, de cuidado com os outros, responsabilidade, vem daí. Não, acho que não me tirou nada, deu-me muito. Uhum. Sim, compreendo perfeitamente o que estás a dizer. E no que diz respeito à relação com os teus pais, tu, quando te relacionavas, ou seja, na relação que tiveste, enquanto cresceste nesse ambiente com muitas crianças, davas-te mais com a tua mãe, com o teu pai? Era equilibrado ou passavas mais tempo com um ou com o outro? Acho que não acho que seja por causa da relação, ou melhor, não é por causa da posição que eu tenho, de ser o mais velho. Acho que tem a ver com a personalidade deles. A minha mãe é mais aberta, em termos de comunicação. O meu pai, por outro lado, é mais metódico, mais fechado, uma pessoa mais
de estudo, de ler, mais introspectiva, portanto, e tem um lado, o lado emocional normalmente não era muito visível, mas sempre tive uma boa relação com os dois, mas se calhar, se quiseres, mais próxima com a minha mãe, por ser mais fácil, não é, o trato. Okay. E porque o meu pai trabalhava por turnos em mais de um sítio, o meu pai foi enfermeiro, portanto, também fazia com que muitas vezes estivesse mais distante ou estivesse ausente e não facilitava esse processo. Numa família, e pelo menos até há bem pouco tempo eu via isso na maior parte das famílias, a figura do pai também era sempre a figura mais autoritária, aquela que, quando nós fazemos as neiras, era a que entrava, não é? Portanto, se calhar esse lado também pode ter tido algum peso nessa relação. Mas é pacífico. Sentes que o teu pai era aquela figura que, se alguém fizesse uma asneira, era ele que vinha chatear e que toda a gente dizia... Sim. Era o disciplinador. O disciplinador, já chatearam o pai, vamos todos direitinho. Sim. E eu sinto em mim, por exemplo, muitas reações que eu tenho com os meus filhos, claramente vêm do mesmo tipo de reações que o meu pai tinha connosco. Também és um pai disciplinador? Eu tento ser um pai e que eu acho que não há uma receita perfeita para essas coisas, não é? E tento ter esse equilíbrio entre até onde é que eu posso ser permissivo. Isto é sempre uma linha muito ténue, não é? Até onde é que eu posso ser permissivo e até onde é que não posso. E isto no âmbito racional, não é? Porque há dias ou há alturas da nossa vida em que nós não conseguimos ter esse discernimento. Eu não consigo, não sei se alguém consegue, mas eu muitas vezes não consigo ter esse discernimento. E gostava de o ter. Mas acho que isso faz parte do processo e é aceitar que nós não somos perfeitos e não vamos conseguir educar crianças perfeitas. Portanto, aceitando isso, acho que é pacífico. O mais importante é nós sabermos que nós olhamos para os nossos filhos como perfeitos e fazermos eles sentirem isso, e por outro lado eles também sentirem que têm o Mas pai eu não perfeito. tenho essa visão. Não tens a visão de que eles são perfeitos? Não. Porquê? Não. Acho que são pessoas que têm a sua identidade. E perfeição, o que é isso da perfeição, não é? Sim, se estivermos a falar no sentido lato de que são perfeitos e não são humanos, tem um amor, não, o que eu posso dizer é que tem um amor, o que eu posso dizer é que tem um amor incondicional por eles, que é um tipo de amor que não existe de outra forma, não é? Isso é uma das coisas que eu digo a quem não tem filhos, só podem-te explicar, mas sem tu sentires nunca vais saber o que é. Portanto, é um tipo de amor que isso eu tenho, e isso é incondicional e não, independentemente de todas as atitudes ou todas as coisas que eu lhes possa fazer, quer seja no extremo positivo, quer seja no extremo negativo, e eu estou aqui a falar do disciplinador ou do totalmente permissivo, não é? Aí sim, aí sou absolutista. Em relação à perfeição, não tenho uma ideia formada do que é perfeição. Okay? Porque ainda por cima eu tenho 3, não é? São todos diferentes uns dos outros. Não posso dizer que um é perfeito quando o outro é diferente e não deixa de ser perfeito na forma de ser dele, não é? Portanto, não tenho essa visão da perfeição. E eu, enquanto pai, também não sou perfeito. Vou cometer erros que se calhar posso olhar para trás e dizer assim, ok, se calhar aquilo podia fazer um bocadinho diferente. Mas é aceitar as coisas e levar as coisas para a frente. certo, sem trazer muita coisa carregada, não é? Sim, Em eu relação a isso. compreendo perfeitamente o que estás a dizer e concordo. Não há essa perfeição de que respondesse às nossas expectativas mentais, mas tu fazeres eles sentirem que eles são perfeitos, a cada um deles individualmente, assim como eles fazerem sentir a ti que tu és o pai perfeito para eles, não é? É um conceito diferente, que é nós transmitirmos a ideia de que és perfeito como tu és, e não porque fazes tudo certinho e perfeitinho. Acho que essa é a expressão, perfeito como tu és. E sinceramente não gosto
ou não vejo, não tenho essa visão de os fazerem, de eles se sentirem perfeitos, porque acho que isso pode ser enganador, não é? Acho que eles devem, mais do que se sentirem perfeitos, é saberem que têm as forças deles e têm as fraquezas deles e têm que saber lidar com ambas. Portanto, para mim não há um conceito de perfeição no que diz respeito às pessoas. Portanto, as pessoas têm que saber lidar com as debilidades que têm, com as forças que têm, e a minha função enquanto pai acho que é essa, é ajudá-los a fazer esse caminho e a saber lidar com as coisas. Porque, e se calhar ajuda, isto que eu vou dizer, pode ajudar a entender isso. No caso eu não sinto os meus filhos como sendo propriedade minha, não é? No sentido de são os meus filhos, e eu agora, não, são meus filhos, sim, mas eles têm uma identidade própria e eles são deles, não são meus, no sentido em que enquanto pessoa não tem que estar atrelados a mim e àquilo que eu penso e àquilo que eu acho. Agora eu devo pegar naquilo que é a minha experiência, que é a minha sabedoria e transmitir o que eu acho que é melhor para eles. E o que eu acho que é melhor para eles é eles saberem levar a vida deles. Portanto, isto pode parecer assim um bocado Não parece confuso, não totalmente é? certo, não é nada confuso, eu percebo exatamente o que estás a dizer, Luís. Olha, já agora, acho que não dissemos ainda quantos filhos é que tu tens. Tenho 3, Tens 3, 2 não? raparigas e um rapaz. Ok. E vem um quarto a caminho ou não? Não. Já ficou por aqui. Eu tenho 2 e consigo só imaginar o que às vezes vem a minha sobrinha lá à casa e consigo só imaginar o que é teres 3 assim o tempo todo. É desafiante, mas tem os bons, Giro, é as giro. coisas boas e as coisas más, como eu, sendo que as más Tem, não interessam. Exatamente. Luís, aí tudo se jeito. exato. Como é que tu és então no trabalho, nesta questão da perfeição? Estamos a falar aqui, porque tu tens um conceito interessante e eu estou a começar a perceber um bocado sobre ti, sobre isso, porque a primeira pergunta, se calhar antes de irmos ao trabalho, que é, na tua casa, havia alguém, o teu pai, a tua mãe, ou um dos teus irmãos, que era focado nesta questão do perfeccionismo, fazer as coisas como deve ser? Sim, o Era? meu pai é assim. O meu pai é assim. Tu sabes que, por exemplo, o facto do teu pai ser assim faz com que tu tenhas alguma repulsa a esse perfil. E agora é que eu estou a perceber porque é que quando a palavra perfeição entrou, tu disseste, não, eu não quero fazer a mesma coisa aos meus filhos, Ok. não é? E isto é giro por causa disso. Mas o meu pai, ok, isso faz sentido, mas o meu pai é assim para ele. Para nós, na educação que nos deu, nunca senti isso. Ou seja, eu nunca senti, nem eu nem os meus irmãos, nunca sentimos, por exemplo, aquela pressão dos estudos sim, sentíamos a pressão de estudar, mas nunca aquela pressão de seres perfeito, de ter sempre as notas no máximo. Aliás, todos nós sempre fomos alunos, bons alunos, mas nunca fomos aquele aluno de topo que tirava sempre tudo 5. E portanto, todos estamos formados e trabalhamos e nunca senti do meu pai, sim, senti como exemplo, não é? Muito por causa do tipo de profissão que tinha, porque um enfermeiro tem pouca margem de erro, não é? Mas mesmo entre os colegas, entre os pares, aquilo que eu sei, aquilo que chega até mim, é que ele era extremamente exímio na anotação, não é? Não havia computadores na altura dele, na anotação de todo o trabalho que fazia, mas depois via isso também muito no estudo. Meu pai como eu já te disse, ainda é extremamente estudioso de outras matérias, portanto, além da medicina, estuda a história da arte, tudo que tem a ver com teologia, literatura. É um poço de sabedoria imensa e sempre foi muito metódico, mesmo na pintura. Ele agora passa o tempo todo a pintar e tu vais ver os quadros dele e ele tem, não sei como é que se chama aquilo, mas basicamente tem traços no quadro todo, que é para depois poder fazer o desenho de forma milimétrica. Portanto, é muito, muito metódico nesse aspecto. Perfeccionista. Mas isso nunca foi uma exigência para nós.
Sim, mas o perfil por observação, não é? Quando nós observamos, ok. Aí sim, aí eu acredito. transmite, sim, pode ter transmitido isso, não é que seja nenhum problema crónico, como é óbvio, mas é um referencial, é um perfil. E como é que tu és então no trabalho? Ou seja, tu tens uma equipa, és diretor de uma agência, né, da Arquilike, tens pessoas a teu cargo, como é que tu funcionas com eles neste aspecto? És demasiado permissivo, demasiado perfeccionista ou estás equilibrado nesse aspecto? Como é que tu te vês assim como líder? Eu, se calhar, permissivo não é a palavra. Acho que estou mais próximo do equilíbrio, mas sei que dou muita autonomia à equipa e às pessoas. Não, uma coisa que eu não gosto de fazer é microcontrole ou microgestão. Não gosto de andar, não gosto mesmo de andar, e isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em alguns aspectos, porque é uma parte importante na gestão, quer na gestão das pessoas, quer depois na gestão do negócio. E sinto que posso ser melhor, isso é uma. Mas, por outro lado, essa autonomia que eu dou à equipa já me foi muitas vezes vantajosa. Vantajosa no sentido em que as coisas aconteceram sem terem que estar à minha espera para tomar uma decisão. E acho que isso num negócio é espetacular. Eu sei que também tenho, ou consegui atrair as pessoas certas para permitir isso, não é? Porque acredito que não fosse possível com todas as pessoas. Ou eu se calhar consegui passar os valores e a informação que era necessária para as pessoas poderem tomar essas decisões. Portanto, nesse aspecto é responsabilidade minha. Depois as pessoas a partir daí tomaram o seu caminho e a equipa, como tu já ouviste de mim algumas vezes, a minha equipa é totalmente autónoma, portanto eu estive até há bem pouco tempo 6 meses fora da empresa, praticamente só a fazer tarefas de gestão e de faturação, e a equipa continuou a trabalhar e fez as coisas todas sozinho e sem praticamente intervenção nenhuma minha. Portanto, eu não diria permissivo, diria equilibrado, mas com esse lado de poder dar muita autonomia às pessoas que trabalham comigo. Ok. Portanto, no que diz respeito a um ambiente de pressão, não é de toda a tua praia, não é? Não, esquece. Pressão não é para Nem ti. vivo. Eu vivo bem com a pressão em algumas coisas. Eu trabalhei no INEM, portanto fui técnico de emergência. Com esse tipo de pressão eu consigo lidar bem e estou treinado para lidar com ela. Pressão de pessoas, de tens que fazer este trabalho, ou este trabalho não está perfeito, lá está, vem a perfeição. Este trabalho não está perfeito e tem que estar até determinada hora. Isso é uma coisa com que eu não lido bem. É o tal corresponder à expectativa, não é? Ou seja, quando começam a pressionar com muitas expectativas, é provavelmente aí no momento que começas a sentir a pressão. Muito bem, Luís, o que é que tu fazes para desanuviar a tua vida? Onde é que vais sair com os amigos, vais jogar à bola? O que é que tens na tua vida social que te ajuda a sair fora do círculo de trabalho e de família com 3 filhos e mais a família, com os irmãos? Onde é que tu te vais desanuviar? Neste momento diria que há quase só uma coisa, há duas. Aos almoços de trabalho e jantares de trabalho, e acho que aí ajuda muito, porque, e quando digo de trabalho, normalmente estamos a falar de ir socializar com pessoas com quem nos costumamos relacionar profissionalmente, mas que depois acaba por não ser tão profissional, profissional no sentido, as temáticas, não é, que são faladas. Portanto, eu adoro isso, adoro marcar almoços, jantares e andar, embora não faça tantas vezes, mas pelo menos almoços tento fazer com alguma regularidade. E depois tenho o meu grande escape neste momento são os Jogos do Porto, eu sou portista, sócio com cadeira, e é um escape mesmo, como tu disseste, é mesmo um escape, porque vejo o jogo, extravaso, não sou muito de extravasar, mas extravaso o que tenho a extravasar, e depois quando acaba o jogo venho-me embora e chego a casa e muitas vezes já nem me lembro bem o que é que aconteceu no jogo.
quero recuperar uma das coisas que eu fazia até há bem pouco tempo, que era correr em montanha, fazer trail e ultramaratonas. Estou só a estabilizar aqui alguns processos na empresa, mas mal isso esteja estabilizado e possa ter também mais algum tempo para mim, vai ser uma das coisas onde que quero trabalhar, porque era mesmo um escape onde só estava eu, não é? Enquanto que no futebol normalmente vou com amigos e há muita confusão, não dá para pensar ou para libertar muitos pensamentos, na corrida dá. E é um trabalho de meditação até, não é? Porque vamos ali muitas vezes em transe, se quiser, porque estamos a correr e é só ver o caminho onde estamos a pisar e a cabeça vai noutro sentido completamente diferente. E a propósito disso, posso partilhar contigo que muita gente gosta de correr, ouvir música e ouvir coisas. Eu, embora faça às vezes, mas não é a minha forma preferida de correr. Quando vou, gosto de não ter nada, é mesmo sem música, sem podcast, sem nada. Portanto, isso é uma das coisas que sinto mesmo falta e quero regressar. Ok, muito bem, Luís. Olha, estamos a chegar ao fim. Quero-te mais uma vez agradecer imenso por estares aqui e vou-te deixar aqui só um pensamento para tu poderes explorar em ti, que tem a ver mesmo com este referencial e com esta referência do teu pai, porque quando tu descreves o teu pai como uma pessoa perfeccionista e como aquela pessoa que tem uma referência, não é de perfeição, eu sei, mas é uma referência de eficácia perante vocês como irmãos, pode às vezes suscitar uma dificuldade em corresponder ou em querer corresponder àquele perfil. E isto depois no inconsciente pode funcionar de duas formas, que é por um lado não quero saber de ser assim porque não gosto desta ideia de perfeição, mas por outro lado pode haver uma parte de ti que continua a querer atingir esta mesma eficácia, o que pode causar uma pressão acrescida no sentido de eu quero fazer as coisas perfeitas. E aí acho que a tua natureza, porque tu és uma espécie de cola que junta os outros, e isso, a tua família trouxe-te isso. Tu és o irmão mais velho, mas nunca foste impor o teu poder em cima dos outros, foste aquela pessoa que juntou e que de certa forma harmoniza. Penso que isso é uma característica muito importante da tua personalidade, que és aquela pessoa, e nota-se isso quando tu estás nos ambientes, tu acabas por harmonizar tudo à tua volta, com o teu bem-estar, com a tua leveza, com a tua natureza. Acaba por ser só, se calhar, explorares um bocado essa ideia desse perfil, no sentido de até que ponto é que tu às vezes foges, cá está, de um conflito ou de uma coisa assim desse género, porque este referencial aqui foi realmente muito forte. Não é que isso tenha nada de mal, não é que nada patológico, nem traumático, obviamente nisso, né? Mas é só para nós pensarmos até que ponto é que eu evito uma característica minha de personalidade fruto daquilo que foi a minha história, não é? Já tinhas pensado alguma vez nesse ponto de vista ou faz-te sentido isto? Não, eu tenho consciência de que algumas características minhas não são hereditárias, mas são do contexto familiar, não é? Tenho essa consciência em algumas coisas. Nessa em particular da perfeição, nunca tinha pensado nisso, e faz muito sentido, porque eu tenho, não é repulsa, não é? Mas fujo muito da perfeição, até de uma forma bastante inconsciente, e até quando estou no consciente eu penso, se tu sabes como fazer, sabes o que é preciso fazer, porque é que não fazes como deve ser feito, perfeito? Que é uma coisa que a mim me faz um bocado de confusão, é aquelas pessoas que têm o outro lado, que é os perfeccionistas, não é? Eu não consigo perceber como é que uma pessoa consegue ter essa ideia sempre presente de ser perfeccionista. Também estão movidas por coisas inconscientes delas, mecanismos que elas têm dentro dela. Sim. O que eu estou a dizer é que para mim isso é uma coisa que não faz muito sentido. E, portanto, e olhando para esse referencial, faz sentido. É uma questão de começar a trabalhar isso. Boa. Fico contente, tenho conseguido dar aqui qualquer coisa de novo para ti. Não é? Luís, foi um prazer imenso que estejas tido neste podcast, o primeiro,
vai ser uma estreia, tanto o primeiro gravado e o primeiro emitido. Obrigado pela honra de ser o primeiro, Pedro. E votos muito sucesso aí para o podcast. De certeza que vais ter muitas conversas interessantes e eu vou ser um dos ouvintes atentos. Espero bem que sim, vamos contar com isso. E olha, a melhor sorte para os teus negócios, para a tua família e para tudo. E para ti também. E estaremos juntos em breve. Um abraço, Luís. Obrigado. Um abraço.